Jamor, azuis na luta pela sobrevivência, leões na... Olá, sejam todos bem-vindos à abertura do programa Entre Linhas pela Record TV Europa para Portugal, toda a Europa e também para a Record Internacional. E na abertura desse programa especial, nós vamos falar de um assunto que não é tão comentado e é também um pouco desconhecido por muitas pessoas. Você sabia que Portugal, 1 em cada 1000 crianças é autista? Esse será o assunto do nosso programa de hoje. Este é um transtorno que afeta milhares de famílias e é a razão de preconceito social. Para falar sobre isso, nós temos aqui conosco a família Boccoli. Temos o Gustavo Boccoli, a Josi Boccoli e temos o Gabriel. Eles vieram de Israel, da Terra Santa, para relatar uma história que eles viveram. O casal viveu esse problema com o Gabi, né? Daqui a pouco vocês vão falar sobre isso. Então, a família Boccoli, sejam bem-vindos. Muito boa noite, obrigado. Daqui a pouco vocês vão conhecer essa história, tá bom? Talvez você tenha alguém na sua família que sofra com esse problema, conheça alguém, ou quem sabe você mesmo passe por isso. Nós teremos agora uma matéria que vai elucidar melhor sobre esse assunto. E logo após, nós voltaremos aqui com todos vocês. Há pessoas que estão a nos assistir também pela nossa página no Facebook, Igreja Universal PT, e há outros que acompanham pelo site, igrejauniversal.pt. E desde já, saiba que você tem como entrar em contato conosco, porque durante o programa nós vamos divulgar aqui o nosso endereço, vamos divulgar o telefone, vamos divulgar também o nosso WhatsApp. Você vai poder falar conosco aqui durante a programação, porque nós estamos aqui em direto com todos vocês. Vamos a essa matéria. Vivem num mundo só deles, num transtorno que não tem cura. É desta forma que muitas pessoas definem o autismo, mas é muito mais complexo do que a sua definição. O autismo trata-se de uma perturbação do desenvolvimento do cérebro que só é diagnosticado após a revelação de sintomas, sendo o mais comum a autoexclusão social, a falta de desenvolvimento na comunicação e aprendizagem. Até se chegar a um diagnóstico mais assertivo, nem sempre é tão fácil assim, mas há precoces sinais que lançam o alerta, sendo este um transtorno que já nasce com a criança e o seu desenvolvimento fica automaticamente comprometido. Existem alguns sintomas que aparecem logo nos primeiros anos de vida da criança e que podem alertar os pais de que algo não está bem. Uma delas é o não olhar nos olhos, o não produzir qualquer tipo de vocalizações ou vocalizações muito primárias e sem sentido. Gabriel era o primeiro filho deste casal, um sonho desejado e concretizado, mas esta primeira experiência no papel de pais mudou e transformou-se rapidamente numa batalha muito desafiante. Nós começámos a notar aquelas ausências, o estar no mundo dele, que é tanto falado no autismo. Como é que a gente notava isso? Ele podia estar a ver televisão, nós chamávamos Gabriel, vamos tomar banho, e ele havia dias que era o primeiro a correr, portanto ele ouvia e percebia. Mas tinha dias que a gente chamava Gabriel, Gabriel, e ele não pestanejava. Até aos 3 anos ele dizia pai e mãe e pouco mais do que isso. A partir de certa altura, já nem o pai e a mãe ele conseguia dizer e a gente achava aquilo muito estranho. Outro comportamento que eu achava um bocado estranho e bastante peculiar era ele, às vezes percorria as paredes da sala da casa
onde fixava o olhar na parede e percorria a parede toda, sempre a fixar o olhar na parede. E aquilo era um comportamento um bocado estranho. A constatação de existência deste transtorno no seio familiar traz naturalmente uma exigência na adaptação de todas as consequências do autismo e é preciso aprender a lidar com a certeza do diagnóstico. A médica, ao interagir com ele, sendo uma médica pediatra do desenvolvimento, embora aquilo não fosse uma consulta ainda de desenvolvimento, ela disse: este menino precisa de intervenção e é já. E ela foi muito direta e disse logo: vou passar a carta para a intervenção precoce, que é um trabalho que é feito no colégio com estes meninos especiais, e vou já passar o processo dele para o hospital porque ele precisa de intervenção já. Portanto, eu não precisei ali de mais nada. Ali foi mesmo a confirmação. Para qualquer pai, a gente acha sempre que é ali outras coisas. Nós não queremos pensar num diagnóstico, não é? Porque todos os pais têm um bebê idealizado, um filho que toda a gente cria uma fantasia durante a gravidez, e depois temos ali o filho real, e quando começa a surgir alguma coisa que não está bem, é sempre difícil. Para a medicina, o autismo não tem uma cura definitiva, havendo desta forma um largo espectro de terapias e tratamentos para ativar o desenvolvimento e contornar todas as características do autismo. E quanto mais cedo a atuação, mais rápidos os resultados. É todo um trabalho que é feito com os pais após a recepção do diagnóstico, de preparação, de aceitação, da realização do luto do filho saudável e idealizado que não vão ter, não é? Portanto, há pais mais preparados, mais abertos até ao diagnóstico do que outros, mas de forma geral é assim uma notícia que gera aqui alguma ansiedade, stress. No país, estima-se que 1 em cada 1000 crianças é autista. E fazendo as contas, se no ano de 2021 nasceram cerca de 65.000 crianças, estima-se que, portanto, pelo menos 65 irão revelar os sintomas do transtorno nos próximos 2 anos em média. O autismo faz questionar valores e ideologias. Para Cláudia e Rui, o porquê de terem um filho autista foi encarado como um desafio a superar e a força para ultrapassar tudo adveio sobretudo da crença que têm. Houve também aquele sentido de frustração, não é? De tristeza quando perceberam que iria ser assim, tinham que lidar com o autismo nas nossas vidas. Qual foi o poder e o peso que a fé teve também na vossa vida para contornar tudo isto? Eu de início eu questionava-me porquê, não é? Porque isto aconteceu. Mas depois eu pensei, se Deus me deu um filho assim, alguma coisa há. E hoje a gente teve aqui muita conquista dele. Hoje a gente ouve muito... Nunca pensámos que este miúdo tivesse este progresso, nunca pensámos que ele ia chegar onde chegou. E a gente vê muito aqui também, não é? A fé. A fé, o ingrediente que este casal juntou a esta batalha, que lhes deu uma perseverança sem limites para superar a diferença e ganhar resultados nunca esperados. Há milhares de casais com filhos autistas no país e no mundo inteiro. Na realização desta reportagem ficamos também a conhecer a família Boccoli, uma família que durante 2 anos sofreu até se chegar a um diagnóstico. Esse caminho foi bastante conturbado. Aprendi que eu não poderia esconder o meu filho autista, mas ensiná-lo a viver e vencer suas limitações através da fé. Para esta mãe, tornou-se importante dar a conhecer a história do filho através de um blog pessoal onde contou todo o percurso. Gabriel ficou sem falar até aos 4 anos de idade, só conseguia pronunciar 3 palavras, não fazia qualquer contacto visual, não tinha qualquer noção do perigo e por dia chegava a ter 5 a 7 ataques de fúria. Um quadro clínico bastante limitado, mas que para a família tornou-se numa batalha a ultrapassar, colocando em prática o que para eles era a melhor arma, a fé. Foi precisa muita perseverança, até porque se para esta família o autismo era uma diferença a liquidar, para todos em redor era um problema. As melhores escolas de Israel, onde viviam na época, não aceitaram Gabriel como aluno por ser autista. Mas os vários nãos que receberam transformaram-se numa luta ainda maior a vencer. Gabriel espelhou-se na rotina dos pais, na vida
e na Palavra de Deus. Gabriel Boccoli superou todas as barreiras do autismo, venceu o preconceito a que foi alvo, não desistiu do desejo de estudar onde queria e hoje é um enorme exemplo de transformação. Conscientes do desafio do autismo, estas duas famílias dadas a conhecer na reportagem mostram-nos como fizeram para alcançar mais do que qualquer diagnóstico escrito. Para estes pais, o trabalho de desenvolvimento é diário e para eles, o que lhes vem na mente, no interior de cada um, tem um peso determinante para ultrapassar as condicionantes do autismo dos filhos. Acreditar através da fé que as coisas têm um poder de desenvolvimento diferente e isso foi visível na questão do Gabriel. E como é que ele está hoje? Como é que é hoje o vosso filho? Hoje ele está ótimo, ele está com 12 anos já. Na escola tem tido excelentes resultados, portanto ele tem ali um plano, como todos estes meninos, específicos para eles, mas ele acaba por, a maior parte das vezes, não necessita. Portanto, ele está em sala de aula, faz o mesmo teste com os colegas, consegue ter boas notas. É um miúdo que toda a gente que olha diz assim, ele é autista, não parece. No Entre Linhas de hoje, vamos conhecer de perto mais detalhes destas histórias de superação. Bem, você pode fazer o seu comentário, caso você tenha algum pedido para alguma pergunta, alguma dúvida, ou caso você tenha esse problema na sua família, você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, ou também você pode ligar na nossa central de atendimento. Nós temos o telefone à sua disposição, é o 218-368-008, podemos até mostrar agora mesmo a nossa equipe, estamos em direto. Você pode ligar aí agora, você que precisa de ajuda, você que quer uma palavra, você que tem vivido essa situação, nós vimos aí na reportagem. Você pode falar conosco aqui no programa, tá bom? Daqui a pouco nós vamos ler alguns comentários e também alguns relatos que as pessoas já estão nos enviando. Também você pode participar pelo Instagram. Nós temos aí @BPDomingosOficial. BP Domingos Oficial. Faça aí o seu comentário que também nós vamos ler aqui durante o programa. Claro que não vai dar para lermos todos os comentários, mas vamos fazer o possível para lermos alguns aqui na programação. Bem, vamos então à história do outro Gabriel, porque nós vimos aí uma família e o garoto também se chama Gabriel e passou pelos mesmos problemas. Agora eu vou começar com você, Josi, porque você, como mãe, claro que o Gustavo viveu toda a situação, ambos viveram esse drama quando surgiu, porque não sabiam lidar. Mas como foi que vocês descobriram que o Gabriel tinha esse problema do autismo? Então, Bispo, com 1 ano e 8 meses, ele começou a regredir. Porque o Gabriel, ele nasceu e teve um desenvolvimento até 1 ano e 8 meses, como de qualquer outra criança. Mas com 1 ano e 8 meses, de 1 ano e 8 meses adiante, ele começou a ouvir a regressão. Então, nós começamos a perceber uma apatia, que a gente, como essa mãe comentou, se ele estivesse assistindo a TV e nós chamássemos, ele não olhava. Não era igual ela falou que às vezes ele atendia, às vezes não. O Gabriel, ele não atendia. E ele perdeu o contato visual, ele perdeu a vontade de estar com as pessoas, ele parecia que ele estava ali, só o corpo presente, mas que ele mesmo não estava ali. Então nós começamos a perceber que alguma coisa estava estranha. E começamos a achar, vai passar, e não passou, e começou a ficar cada vez pior, porque daí ele já, algumas coisinhas ele já falava, e ele parou de falar. Então eu comecei a falar para o Gustavo, alguma coisa está acontecendo com o Gabi, alguma coisa está acontecendo com o Gabi. E o Gustavo falava, é da sua cabeça. Isso não é verdade, que é o que acontece com muitas mães, que elas começam, todo mundo começa a achar que é da cabeça dela, mas não é da cabeça dela. Ela está percebendo que a mãe sabe, conhece o filho, e a mãe sabe o que está acontecendo. Então, de 1 ano e 8 meses até 4 anos, nós lutamos por um diagnóstico, foram anos. Então, é o que acontece aí. Eu comecei a perceber que ele não ouvia, então vamos fazer um teste de audição. Então, o senhor faz o teste de audição, o teste dá o quê? Normal, porque o autismo ele não é uma doença, ele é comportamental. Então, qualquer exame que a pessoa fizer, ele vai dar normal. Então, ele não tinha contato visual. Então vamos fazer um teste de visão. Então, fizemos vários testes nele, vários exames, normal.
Então, tem um centro em Israel que chama Itpatrut Hayeled, que ele diz, ele abria a criança. Nós fomos nesse lugar e fizemos todos os exames, o senhor pode imaginar, de eletro, de colocar o Gabi dentro de máquina, e todos os exames davam normais. Então, nós começamos a ter em casa um problema no casamento, porque eu falava, ele tinha alguma coisa, eu ficava procurando, querendo saber o que era, e o Gustavo falava, é da sua cabeça, o menino não tem nada. Tá vendo? Ó, fez esse exame e deu normal. Então, ele não tem nada. E eu falei, vamos colocar ele numa escolinha, porque ele vivia em casa comigo. Então, ele não brinca com criança porque ele não tem contato com criança. Vamos colocar numa escolinha. Então, colocamos com 1 ano e 8 meses ele na escolinha e a professora falava a mesma coisa. Ele tem alguma coisa, leva para ele fazer exame, leva ele para fazer exame. Eu vinha com o exame, ó, já fiz, deu normal. Então, é um conflito muito grande que as famílias passam até encontrar o diagnóstico, porque eu sei o que eu tenho em casa, eu sei que eu tenho um problema, mas eu não sei o que é o problema. Então, o senhor procura e tudo dá normal. Então, começa a criar dentro de casa um grande problema. Quer dizer, o maior desafio, então, é descobrir o diagnóstico. Isso, não é? a primeira coisa. Primeira coisa, porque como você disse, você procurava especialistas em diversas áreas. Então, o problema no ouvido, procurava nos olhos, é isso, é aquilo outro. Mas não a origem do problema. Agora, para você, era mais fácil perceber isso, porque a mãe, normalmente a mulher tem essa sensibilidade, principalmente a mãe, tem essa sensibilidade para conhecer melhor as reações do filho, o comportamento de um filho. O pai já tem mais essa dificuldade, o homem em si tem mais dificuldade, mesmo porque, Gustavo, você tinha o seu trabalho, não é? Sim, a sim. sua profissão, você na altura era um jogador de futebol profissional em Israel, e você, obviamente, como jogador profissional, você tinha suas viagens, tinha as concentrações, de certa forma, você ficava mais ausente da situação em si. Então, quando você discordava, no caso da Josi, quando ela dizia, olha, tem algum problema, qual a razão de naquele momento você discordar? Você não via as reações do seu filho? Não conseguia enxergar o que ela via nele? Eu via as reações, mas o meu foco era outro. O meu foco era o trabalho, o meu foco não era encontrar o problema do Gabi. Meu foco era o quê? Resolver o problema em casa, que era estar bem com a minha esposa, mas estar bem no meu trabalho. Então, quando ele tinha uma crise, para mim era birra de criança. Para mim era problemas que, quando eu era criança, a gente passou. Eu achava que é uma nova geração. É uma nova geração de crianças, então isso passa, isso acontece. E eu não pensava dentro de mim, porque ele fazia os exames, ela trazia os resultados, e os resultados diziam que que ele não tinha nada. Então eu falava, Josi, você está procurando, né? Tem uma expressão, pelo em ovo. Não tem, ele não tem nada. Isso aí é dele, é a criança. A gente tem que só ensinar ele a se comportar melhor, a gente tem que ensinar ele e pronto. E aí começou, a gente tinha muitos conflitos dentro de casa por causa disso. Porque ela falava, eu conheço o meu filho, eu conheço quem é o Gabi, ele não é assim, ele tem alguma coisa, eu não sei o que é. E pelo tabu de não conhecer, de não se divulgar essa situação do autismo, pra mim, autismo é uma criança que não tem controle, eu não tinha noção do que era isso. Então, nem passava pela cabeça. E cria uma confusão, né, Josi? Porque há tantas síndromes, né? Há crianças hiperativas, há tantos síndromes que aparecem, que às vezes há uma confusão. Sim. Você pensa que é uma coisa e é outra. Sim. Então acredito que vocês ficavam confusos com tudo isso, né? Sim, os diagnósticos do Gabi até 4 anos de idade eram de ADHD, que é hiperatividade com déficit de atenção com ansiedade. Então todos avaliavam ele assim. Eu cheguei a pagar uma pessoa para vir do Brasil para Israel, ficou hospedada na minha casa 10 dias, aí eu falava, essa pessoa vai falar o que ele tem. Então, ficou hospedado exatamente para observar as reações. Só para e depois dar um diagnóstico. E ela falou, ele é só uma criança confusa, porque em casa ele ouve português, na escolinha ele ouve hebraico, então é por isso que ele não fala, porque ele ouve 2 idiomas, e ele não pronunciava nenhuma palavra. Essa foi a conclusão. Nem português e nem hebraico. A conclusão de um profissional que ficou ali 10 dias só para observar o comportamento do Gabi. Isso.
E o Gabi, depois que nós tivemos o diagnóstico aos 4 anos de idade, dos 4 aos 8, eu tive o diagnóstico no Brasil. E dos 4 anos aos 8 anos, eu fiquei tentando em Israel. Eu fiz anualmente e eles davam a mesma coisa. ADD, hiperatividade com déficit de atenção e ansiedade. Não davam autismo. Então, até a pessoa que procura um diagnóstico, ela tem que procurar alguém que é especializado em autismo. Porque senão ela fica nessa linha que o senhor comentou, porque é muito similar e vai ficar dando que é hiperatividade, que é ADOS, tantas essas outras coisas que existem e não chegava no autismo. Então, quando eu ouvi falar realmente o que era o autismo, quando eu li a primeira vez, eu falei, é isso que ele tem. Então, eu vou procurar alguém que conheça, que seja especializado e vou levá-lo. E aí foi que eu tive o diagnóstico. Quer dizer, você chegou à conclusão que ele era autista. Sim. Bem, uma conclusão que veio pelas reações dele. Pelas reações você pesquisou, dele. Não é? Os sintomas. Os 10 principais sintomas do autismo eram, não tinha contato visual, o Gabi não tinha contato visual. Ele não falava. Ele também não. Esse contato visual. Você não olha nos olhos. Não olha nos olhos. Não olha nos olhos. E por que não olha nos olhos? É o medo? O que é? Pelos estudos, dizem que causa dor neles. É um constrangimento que também causa dor. Então, ele nunca olha nos olhos. Você vai ver, a criança vai tirar foto, ela sempre está olhando para os lados. Uma certa idade do Gabi, eu não tenho foto nenhuma que ele está olhando para a câmera. Ele sempre está olhando para os lados, assim. O senhor fala com a pessoa, ele está ouvindo. Como se eu falasse com o senhor, estou ouvindo, mas eu estou olhando para o lado. Então, ele não olha nos olhos. Então, ele não tinha esse contato visual, ele não tinha noção de perigo. Eu já cheguei a pegar o Gabi sentado numa janela num prédio. Peguei ele por aqui, ó. E puxei e fechei a janela. Então, ele sentava em janela. Eu parei uma vez para abastecer num posto de gasolina, ele soltou da cadeirinha, abriu a porta e saiu correndo. E até eu puxar o freio de mão, sair correndo atrás dele, eu peguei ele da mesma forma por aqui no meio da rua. E ele ouviu um apito de crianças brincando de bola, ouviu do carro e quis ir lá, ele abriu, simplesmente saiu correndo. Então foram inúmeras as vezes que ele soltou da minha mão, saiu correndo, que ele descia do carrinho, quando eu olhava ele não estava, eu ia ver ele estava subindo alguma coisa. Então a criança não tem noção de perigo. Quando eu li, eu falei, ele também não tem noção de perigo. O Gabi tinha muitas crises noturnas. As crises noturnas, a criança ela acorda gritando, é como se ela tivesse um pesadelo, mas de olhos abertos. Então o senhor acha que está acordado, o senhor fala com a criança, o senhor tenta fazer mas ela não ouve. Mas ela não ouve. Mas pelos olhos estarem abertos, o senhor acha, tá acordado. Então a gente tentava de tudo. Ligava a TV, punha ele no banheiro, ligava o chuveiro, punha no carro e ele não parava de gritar. Que os meus vizinhos falaram, nós vamos chamar a polícia para ver o que vocês tanto fazem com essa criança, porque todo dia a gente não dorme. Toda noite, né? Toda noite, perdão. Então, durante uma noite, ele acordava de 3 a 5 vezes. Então, nós estávamos dormindo, começava a gritar. A gente levantava correndo, ia lá e ficava. E não tinha o que fazer para ele parar. Simplesmente, ele cansava e dormia. Então, o Gustavo era jogador. Nós tivemos que pegar uma casa que tinha um quarto do outro lado da casa. Então, quando ele tinha jogos, eu dormia 1, 2 noites antecedentes aos jogos para ele dormir do outro lado da casa. Porque senão ele não tinha condições de jogar. Você tinha que ficar com o Gabi. E eu ficava com o Gabi a noite inteira. Porque eu dependia do meu corpo. Sim. Então, e isso gerava problema com a gente, porque era uma coisa que nós socialmente começamos também a não querer sair, a não querer ir para os lugares, porque a gente sabia que se algo ali atrapalhasse ele e a gente não sabia o que era, ia dar problema. O problema é que a gente não sabia o que poderia acontecer. Então, para evitar o problema, o que a gente fazia? Se retraía. O que nós percebemos, Gustavo e Josi, é que a sociedade não está preparada para problemas como esse, né? Sintomas, problemas que as crianças enfrentam, seja de crianças que são hiperativas, têm déficit de atenção, ou mesmo autistas. Sim. Mesmo porque é um assunto pouco falado, não é? Não há tantos programas... Traz vergonha, né? Não há tantos programas que esclareçam esse assunto. Então, a sociedade não está preparada e nem a família. Exato. Esse é o principal. A família não está preparada para isso porque é algo desconhecido. Como é que eu vou lidar com o desconhecido? Como é que eu vou lidar com algo que até para a ciência, para a medicina, cria conflitos? Porque até que eles
venham de fato decifrar o que é a situação, então leva tempo, como o caso de vocês. Não é? Levou tempo para haver um diagnóstico. Vocês tiveram especialistas no Brasil, tiveram especialistas em Israel, e havia até um conflito de informações. No Brasil falava uma coisa, em Israel não é bem isso aí. Então, como os pais vão lidar com uma situação dessa, que há controvérsias dentro da ciência, não é? E eu fico a imaginar, por exemplo, as escolas, se a família não está preparada, e as escolas? As escolas estariam adequadas para lidar com esse tipo de problema? Porque o Gabi precisava estudar. E aí eu pergunto você, como foi essa situação? Eu ia dar curso na escola para os professores, bispo, porque aconteciam as situações, eles não sabiam lidar, aí eu tinha que ir lá e explicar como lidar. Vou dar um exemplo para o senhor. O Gabi ficava irritado quando foi para a 3ª série. Então tem as matérias, né? Tem aula de matemática, depois tem aula de ciências, né? Então ele estava fazendo um desenho da aula de artes. E o autista tem isso, se ele começa uma coisa, ele não consegue partir para outra enquanto ele não terminar essa. Então ele não tinha terminado o desenho dele. E aí trocou de aula. Veio a outra professora da outra matéria e falou para os alunos, agora guardem o material de artes, nós vamos começar essa outra matéria. Ele não conseguiu, ele não fez. E ela não soube lidar, foi ficando irritada, então ela acha, por não ter a informação, ela acha que ele está desafiando ela, desafiando a autoridade dela na frente dos outros, porque ele falava, não, espera, eu tô terminando. E enquanto ele não terminasse, ele não ia parar. Então ela achou que ele estava, as crianças começaram a rir, ela se sentiu ofendida, pegou o desenho dele, rasgou e jogou no lixo. A própria professora. Quando ela fez isso, ele teve uma crise dentro da sala e ela não soube conter, e aí me chamaram na escola. Então ela falou, olha, ele não pode fazer isso, ele jogou todo o material, todos os cadernos no chão, depois ele entrou debaixo da mesa e ninguém conseguia tirar ele debaixo da mesa. Isso para um autista é extremamente grave, né? Porque naquele desenho ele focou, ele colocou toda a atenção dele e procurou fazer o melhor dele. Né? E quando ele vê que o trabalho dele foi destruído, então era como se ele tivesse sido agredido fisicamente. É como se fosse uma agressão mesmo, né? É isso mesmo. E ela, como professor, como educadora, ela não teve noção disso. E depois ela, claro, não soube conter, eles me ligavam e eu que tinha que ir lá para resolver. Então eu tive que fazer uma palestra para os professores para explicar isso que o senhor acabou de falar. Que era uma agressão para ele, que ele tinha que terminar. Então como vamos fazer? Olha, a próxima vez, deixa ele terminar. Deixa ele terminar, não importa que ele vai perder outra matéria, mas deixa ele terminar. E aí eu falei para ele, Gabi, você não pode nunca mais jogar tudo no chão da sala. Isso não se faz. Quando teve uma outra situação, ele foi jogar, ele lembrou o que ele fez. Ele pegou tudo que estava na mesa, abriu a porta e jogou tudo para fora da sala e fechou a porta da sala. Quer dizer, cumpriu a risca o que eu falei. Ele não jogou o material no chão da sala, ele abriu a porta, jogou tudo para fora da sala e fechou a porta da sala. Não vou jogar no chão porque foi isso que minha mãe falou. Não vou jogar na sala. Mas ela não disse que eu não posso jogar em outro lugar. Aí me chamaram de novo, olha, agora tem outro problema. Ele abre a porta e joga tudo para fora da sala. Então vamos resolver também. Agora a questão, você falou a questão daí do bullying, né? Porque eles sofriam bullying até por parte dos coleguinhas que também, claro, se a professora não estava preparada para isso, imagina as outras crianças. Muitos bullying. As crianças percebiam que ele explodia facilmente, então as crianças pegavam o lápis dele. E aí ele ficava procurando o lápis, não achava, cadê meu lápis, pum, estourou e era aquela coisa que parava realmente a aula, atrapalhava a aula. Então, como lidamos? Comprei uma caixa de lápis por dia, punha dentro da mochila. Gabi, se pegarem o seu lápis, você abre a mala e pega outro lápis. Pegar o lápis de novo, abre a mala, pega outro lápis. Então, era cada situação que ia acontecendo, a gente ia buscando em Deus inspiração de como superar isso, como ensiná-lo a lidar com isso. Houve um episódio em que o Gabi fez um desenho em que ele relatava o bullying que ele sofreu. Sim. Tem até esse desenho aí? Pode colocar. Explica-nos, esse desenho aí. Ele desenhou, eu coloquei ele ali na nossa geladeira, né? Que era uma época que ele estava sofrendo justamente isso. As crianças faziam de propósito as coisas, porque para as crianças era engraçado ele entrar nesse ataque de estresse, que se chama. Então eles faziam de tudo para ele chegar nesse limite e explodir. Então, no caso, o Gabi, você gostaria de falar sobre isso, Gabi? Esse desenho que você fez aí, o que representa esse desenho?
Bom, bispo, é que eu desenhei isso por causa que quando eu sofria, Deus sabe como que eu sofria, mas e também vendo isso, mesmo assim ele está com aquele que crê, na verdade, porque quem que crê na palavra dele e sabe que ele está sofrendo, que muitos como perseguições, atrapalhações, agressões, não é, isso acontece com muita gente, não é? Então então eu desenhei isso por causa que porque eu sou servo de Deus, mesmo não importa o que eles fazem em mim, até que se ele põe um lago de fogo, não importa. Deus ainda está comigo. Então é isso que representa aquele desenho. Abra o desenho, por favor, para as pessoas em casa verem melhor. Tem 2 mãos protegendo a criança. A criança é você, não é? As outras as pessoas que estão... As crianças jogando pedras, como jogando cada coisa, como assim... papel. Não, como vocês não jogando coisas como assim... Que eu imaginei que era o pé. Como um apredejamento, que estavam fazendo para mim apredejamento. Cada coisa que eles faziam era uma pedra. Como assim, já ocuparam muitas coisas, fizeram muitas coisas para eu ficar irado, mas essas mãos que protegem a criança que sou eu, são as mãos de Deus que protegem o servo. Que te ajudava. Me ajudava a se controlar, a suportar. Quer dizer, você tinha noção da fé que os seus pais passavam para você, que daqui a pouco nós vamos saber melhor dessa parte, tá? Daqui a pouquinho vamos saber melhor. Agora eu queria... nós temos alguns comentários, acredito que alguns comentários que chegaram para nós. A Tânia, que está aqui conosco, vai ler aí, eu não sei se são dúvidas, Tânia, ou relatos de pessoas que têm essa situação. Pode falar, por favor. Temos aqui o relato de Anabela. Ela conta o que aconteceu na sua família. O meu irmão mais novo, desde criança, sempre foi muito nervoso ao partir para a agressividade, como destruir as coisas. Tinha muitas crises de ansiedade e isolava-se de todos. A minha mãe levava a vários médicos para procurar uma solução. E o que faziam era dar calmantes que tomava com apenas 9 anos de idade. Pois na altura não sabíamos o que era. O meu pai até achava que era má educação e por isso batia-lhe muito. Até que chegou a adolescência e uma médica disse-nos que tinha autismo. Naquela altura era um tabu, não se falava muito nesse distúrbio. Então minha mãe só nos pedia para ter calma com ele. Mas víamos o quanto sofria. E hoje, através da minha fé, consigo lidar muito bem com o meu irmão. Hoje ele já está mais calmo. Meu irmão é super inteligente, sabe falar várias línguas e formata computadores. Quer dizer, houve uma superação, né? E isso é interessante falar, porque o autista tem, o Josi e Gustavo, esses transtornos, como você já falou aí no caso do Gabi, mas também tem uma capacidade de focar muito nas coisas, focar naquilo que ele pretende realizar, no objetivo. Ele tem um foco no objetivo. Você via isso no Gabi, Gustavo? O que chama a atenção dele, ele vai descobrir, ele vai desenvolver, ele vai procurar se especializar, vamos dizer assim. Quando eles gostam de alguma coisa, vão até o fim. Eles vão conhecer tudo Quer daquilo. Dizer, não desistem, né? Não, sim. Não abrem, mesmo que haja dificuldade, mas o autista, quando quer algo, ele insiste para realizar aquilo. Quando ele se identifica com algo, ele vai até o fim. Porque ele consegue ver coisas naquela situação que nós não conseguimos ver. No Gabi, por exemplo, ele vê filme e volta. Ele vê de novo e volta. Ele vê de novo e volta. Eu falo, Gabi, por que você volta toda hora? Olha lá. Ele consegue ver as partes que são editadas no filme. As partes que são ligadas. Ele fala, aquele filme ali, mudou o dia, não foi filmado no mesmo dia. E eu não vejo a diferença, porque tá dia e tá dia. Mas ele vê. Então isso
é falado, né, que o autista ele tem uma hiperfoco e é hipersensível também, né? Sim. Então ele consegue observar detalhes que uma pessoa comum não consegue. Quer dizer, no caso do autismo, era como se isso, de certa forma, fosse uma vantagem, né? Porque hoje um dos problemas de muitas pessoas é exatamente a falta de focar os seus objetivos. Sim. O fracasso, em alguns aspectos, se deve a isso. As pessoas não têm foco. Começam uma coisa hoje, amanhã param. Né? Não colocam força naquilo que querem. Mas no caso de quem sofre do autismo, com autismo não. Né? Não, senhor. Eles querem alguma coisa, eles acreditam naquilo e sabem que poderão alcançar aquilo e não desistem. Não desistem. Você era assim, Gabi? Na escola, por exemplo, você focava nos estudos, como é que era lá? Sim, eu lembro que uma vez que estava na 8ª série, eu tinha um projeto para fazer, um trabalhinho para fazer em história. Eu tava fazendo uma coisa, quando eu tava um pouco probleminha para fazer, alguém, como uma professora, me deu conselho de mudar de tema para fazer um pequeno projeto. Aí eu falei que não, vou continuar com isso. E eu lembro que eu continuei e eu consegui ganhar nota boa nisso. E também que era assim mesmo também, muitas vezes. Uma coisa que tem que saber com o autista, quando que as pessoas vê alguma coisa e veja que tem pouquinha diferença, mesmo se é pouquinho assim, ele precisa voltar. Por causa que se não volta, vai ficar na mente dele que tem uma coisa errada aí, tem que ver de novo. E quando que ele vê de novo e pouco percebe, ele muitas das vezes vê uma coisa que as outras pessoas normais não veem. Que aí quando que ele explica e mostra, aí eles entendem, aí as outras pessoas entendem. Então, isso que o autista tem, como assim, uma visão, como assim, que é sobrenatural. Daqui a pouquinho você vai contar, porque parece que você foi premiado, recebeu uma medalha, sei lá. Foi uma medalha, um troféu no colégio, foi isso? Não foi como assim um prêmio, como assim um livro que era como assim para aprender mais muitas coisas, como assim e também desafios também e que alguns ganham como que quando que ultrapassam uma nota e como assim em resultado de todas as matérias ganha mais uma nota muito grande, uma nota maior, maior do que mesma ou maior do que a média, como maior do que a outra, ou até o mesmo nível. Então eu ganhei esse prêmio e também no último dia, no final do ano. E que também eu também ganhei no primeiro ano que estava naquela escola, mas para saber como que eu consegui isso, tem que voltar para trás, não é? Você vai falar daqui a pouco. Você vai falar daqui a pouco, porque eu sei que tem uma história de uma chave, mas você vai falar daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Inclusive eu vou colocar, Gabi, daqui a pouco essa parte da escola, porque está filmado, hein? Está filmado quando você foi chamado lá para receber. Daqui a pouco. Mas olha, eu queria agora fazer uma pergunta para você, Josi. A pergunta é a seguinte: quando a pessoa recebe, uma mãe, recebe um diagnóstico, o pai também. Porque a mãe, os pais têm projetos para os filhos, né? Imaginam o filho vencer na vida, conquistar, o filho vai estudar, vai isso. Então tem os projetos. E aí vem um diagnóstico, autismo. O primeiro impacto isso é a pior coisa do mundo, porque a falta de informações é terrível, né? A falta do entendimento das situações fazem com que as pessoas se desesperem. Então, no primeiro momento, qual foi o impacto da notícia? A gente chama isso de processo de luto, né? Como o senhor disse, desde que a mãe engravida, ela faz os planos da vida do filho até o casamento.
né? Tudo que ela não conseguiu ser na vida, o pai não conseguiu ser na vida, ele transfere para o filho. Então, de repente, o senhor tem um diagnóstico que o senhor ouve os médicos dizerem: o seu filho não vai falar, o seu filho não vai te abraçar, porque o Gabi não abraçava ninguém. O seu filho não vai se casar. Você tem que se acostumar e aprender a lidar, porque isso é o que ele vai ser. Você ouviu tudo isso? Foi tudo isso que eu ouvi. Seu filho não vai se casar. Não vai se casar. Seu filho não vai te abraçar. Não vai te abraçar. Palavras, você não vai ter o carinho. Porque eu perguntava, todas as minhas dúvidas, eu falava assim: tá bom, ele não abraça, o que eu tenho que fazer para ele me abraçar? Ele falava assim: se acostumar. Aí eu falava assim: tá bom, o que eu tenho que fazer para ele não ter mais essas crises? Não importa, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Ele falava assim: olha, o que você tem que fazer é se acostumar e aprender a lidar. Porque conviver, isso é o que ele vai ser, conviver com a situação. Quer dizer, Gustavo, difícil, né, essa situação? Isso não dava soluções. Esperança. O senhor pede a esperança, que o senhor vai no médico, como o senhor disse, o senhor quer a resposta. E a resposta é: você tem que se acostumar. Então você olha e você fala assim: meu Deus, então não tem o que eu fazer? Como assim? Eu vou ver pro resto da minha vida assim? O que você falou foi muito profundo, porque você ficou de luto, né? 6 meses. Os meus sonhos foram... 6 meses eu passei esse processo de luto. 6 meses eu chorava todos os dias. O Gustavo olhava para mim e falava assim: por que você está chorando? Porque para mim não se encaixava os meus sonhos, a vida, com a fé que a gente vivia, com o que eu ouvia, que eu tenho que me acostumar, tem que ser assim, ele não vai fazer. E aquilo não encaixava. E eu falava: não pode ser isso. Não pode ser só isso. Então você tem que primeiro enterrar todo aquele sonho, aquele projeto que você fez para o filho que você vai gerar, para o filho que você vai ter, e falar: bom, ok, eu não vou ter mais isso. Eu não vou ter isso. Então é um sentimento de luto de uma pessoa que morreu. Porque você, de uma hora para outra, você fala: eu não vou ter isso acabou. Tá bom, então o que eu vou fazer agora? Não tenho o que fazer. Então eu fiquei 6 meses nesse processo, tentando entender o que estava acontecendo, perguntando para Deus o porquê. O porquê isso? Por que isso aconteceu com a gente? Eu imagino, Josi, e também o Gustavo, a preocupação de vocês em relação ao que o Gabi ia enfrentar do lado de fora. Sim. Porque vocês, como pais, obviamente, vocês iam aceitá-lo com os problemas dele, com as deficiências. Vocês iam amá-lo da mesma forma e até muito mais. Iam dar todo o amor, carinho por ele. Iam ter paciência com ele. Cuidar do jeito que tinha que ser cuidado. Mas eu acredito que as preocupações vinham em relação ao tratamento que ele ia receber do lado de fora. Sim. Que esse é o grande problema do autista. Não é? Porque ele não é compreendido. Ele, no trabalho ele é tido como estranho, não é? O diferente, o estranho. Os que trabalham, né? Exatamente. Porque a maioria fica reclusa em casa. Exato. Não é? Na escola eles sofrem bullying, então não conseguem, às vezes, um relacionamento, não conseguem se aproximar de uma pessoa. Então eles são tidos como pessoas anormais. E isso é o que eu acredito que... Carteirinha de invalidez. Exato, carteirinha de invalidez. Sim. Ele tinha, ele tem. Ele tem? Ele tem. Pelo governo de Israel, ele tem a carteirinha de invalidez. Então, quem tem o autismo é considerado inválido. Ele pode não... Se ele quiser, ele pode não trabalhar e ele recebe dinheiro do governo. Isso é o que o governo propõe, porque o que eles veem é o papel, o diagnóstico. Então, o diagnóstico do Gabi, quando ele foi diagnosticado, ele era ponta de 80, ele tinha muitas coisas. Agora me diga aí, e sobre esse ponto que eu falei, como o Gabi seria tratado lá fora? Isso pesava muito para vocês? Muito. Ele ia viver dentro de casa. Ele ia viver dentro de casa. Porque a gente não... Chegou uma época, como o Gustavo falou, a gente não saía, eu não ia em shopping, eu não ia em lugar nenhum, porque qualquer lugar que eu fosse, ou ele dava problema, ou as pessoas olham com um olhar de julgamento. Porque, por exemplo, síndrome de Down, o senhor olha para uma criança síndrome de Down, o senhor vê. Né? Uma criança que tem uma deficiência, qualquer outra, o senhor olha, o senhor vê. E os autistas não. Então acham que é má educação, você não sabe... Eu já cheguei a ouvir isso. Eu no shopping, no chão, e pessoas passando por cima de mim no shopping e falavam assim: você não sabe educar o seu filho? E tudo que eu queria era saber educar meu filho, mas eu não sabia. Não sabia nem o que era. Então, os olhares das pessoas, os julgamentos. Eu já cheguei, o Gabi aí numa casa de um amiguinho fazer trabalho e a mãe ligava e falava: vem buscar seu filho. Quando eu cheguei, o Gabi estava na rua, ela botou o Gabi na rua. Então, assim, a família sofre muito. Esse sentimento de luto que o senhor perguntou é um sofrimento realmente de morte, porque a pessoa vai se
se retraindo. Ela passa, nem nas famílias eu ia na casa das minhas 2 irmãs. Porque até de outros familiares, quando tinha alguma coisa de estresse, as pessoas, que isso? E o olhar de julgamento é cruel para a família. Pior. O julgamento, o preconceito, né? Isso deve ser a pior coisa. Doía mais em nós ver o que ele passava do que a própria coisa que ele passa, a situação que ele passava. A gente sentia a dor que ele sentia, do desprezo, do Como bullying, de comentário que ela leu agora, que fala assim, depois que ele cometia agressão, ele ia para o quarto e se retraía. O Gabi fazia isso. Mesmo sem ele ter esse entendimento, quando passava o estresse, era como se fosse uma depressão. Porque ele sentia uma tristeza, porque ele sabia que ele estava desagradando a gente, ele sabia que ele estava fazendo a gente passar vergonha. Então o sentimento depois do estresse, para o autista, é muito pior. Porque tem muito autista que entra em depressão. O autista não sabe lidar com as emoções. Não sabe. Né? Uma pessoa que não tem esse problema já tem dificuldades de lidar com emoções. E ainda mais o autista. Porque quando se fala, por exemplo, que o autista ele é hipersensível, isso se aplica tanto ao que é bom quanto também ao que é ruim. Então, por exemplo, se uma pessoa fala normal, com tom de voz normal, com qualquer outra, mas às vezes esse tom de voz que para alguém é normal, para o autista pode soar como agressão. Sim. Né? Por que você está a falar alto comigo? Mas você fala num tom normal. Então, se falar num tom um pouquinho mais elevado, para ele, por ser hipersensível, é como se fosse uma agressão, né? Uma agressão até física. O problema, por exemplo, do Gabi, do autista, é que ele não consegue identificar as reações que ele tem, o porquê que ele está reagindo dessa forma. Se a dor, por exemplo, está frio, está quente, ele não consegue identificar no corpo dele o porquê que ele está tendo isso. Aí ele explode. Aí ele tem a crise. Porque ele não consegue identificar. É um sentimento dentro dele de impotência, de não saber o que está passando dentro dele. Eu creio que nós temos aí vários comentários e dúvidas e perguntas. Eu vou na nossa central de atendimento com o Bispo José, que certamente tem recebido muitas ligações. Eu queria que a produção colocasse sempre para mim, me avisasse, quando o Bispo José quiser falar. Bispo José, boa noite. Boa noite, Bispo Domingos, e a todos também no programa Entre Linhas. Temos recebido muitas chamadas, muitas mães que aqui fazem até um questionamento e pedem ajuda. A Maria Tereza de Lisboa, ela diz assim: os meus 2 filhos têm autismo e tenho lutado muito pela evolução deles, mas preciso de algo a mais. Também temos a senhora Cristina Marques, que é de Coimbra. Ela diz: tenho um filho com autismo, mas o meu marido não me apoia. O que eu faço? E nós estamos aqui à disposição, Bispo Domingos, para atender a todos que precisam de ajuda. Através do 21 836 8008, estaremos à disposição de todos. Nós temos o nosso número de WhatsApp. Aparece aí para você, por favor, coloque o número. Está aí na sua tela, para que você também possa falar conosco. Mande a sua mensagem, fale conosco, tá bom? Você pode fazer o seu comentário também na página do Facebook, na minha página do Instagram também, vou colocar para vocês aí. Você pode entrar agora mesmo e fazer o seu comentário. Não sei se a Tânia tem mais algo para falar aí, Tânia, mais alguma dúvida ou algum relato de alguém? Nós temos aqui o relato de uma professora Rosa Torres, que trabalha com crianças especiais. Ela diz assim: deparo-me todos os dias no meu trabalho com pessoas especiais e uma delas veio até nós com esse problema de autismo. De facto, é muito complicado lidar com essas crianças porque elas vivem num mundo só delas, muito isoladas. Esse menino, por vezes, nem sequer dizia uma palavra, o que dificultava muito. E o pior eram as crises que tinha de noite. Algo comum neles é que não gostam de ser contrariados, porque reagem mal. Começava a gritar e tornava-se violento, capaz de até me agredir, ao ponto que tinha um mordedor por morder constantemente a própria roupa. A própria alimentação era bem diferenciada e limitada.
O mais complicado era mantê-lo num lugar sossegado, pois não gostava de muito barulho. Para saber o controlar, tinha que impor regras e ser firme nas minhas palavras. Eu vou colocar agora, para vocês que nos acompanham, esse momento no colégio em que o Gabi recebeu, digamos, uma homenagem. Coloque aí, por favor. Vem, Gabi, Bocoli. Vem, Yazaka. ואחרון חביב, וגבי בוקולי. ויעזקה. O Gabi já passou ali? Esse aí. Já. Isso. Muito bem, então nós tivemos ali, Gabi, que momento foi esse? Não, primeiro você recebe um mês antes, se você foi ou não, como você vai ter envelope de convite para os pais, que o aluno recebe e dá para os pais. No mesmo dia eu lembro que eu estava na quadra jogando bola com os amigos. Na escola? Aham. Aí veio outro aluno da escola, meu amigo da escola. Aí veio, Gabi, você tem que ir pro sala dos professores, do coordenador. E eu falei, por quê? Ele falou que ele dá para você, que você receberá prêmio de final do ano e que você teria envelope de convite. E aí, assim, foi um choque, que a única coisa que eu queria é passar de ano, como assim, fazer o melhor para passar de ano. Eu não pedi, Você não esperava, não esperava para isso. E também eu lembro da minha mente que agradecendo a Deus no caminho para lá. Aí quando eu recebi, aí quando eu dei para meus pais, eles também não esperavam, né? E que que era um choque, que era muito emocionante, que por causa que era um momento que mostra aí a grandeza de Deus, como que Deus honra os servos, com que não espera, uma coisa que não espera. Você espera uma coisa, mas Deus planeja melhor, uma coisa melhor. Você não espera ainda. Agora, é isso que eu queria perguntar, Josi. Chegou esse momento aí do Gabi receber essa homenagem, né? Foi premiado na escola. Mas para chegar a esse ponto, para vocês que receberam um diagnóstico que o Gabi não ia abraçar, que o Gabi não ia conseguir aprender, que o Gabi ia ter dificuldade, isso, aquilo, outro. Em outras palavras, que ele ia ser um inválido, conforme diz lá no documento, né? Sim, senhor. Que ele ia ser aquilo, era o diagnóstico. E de repente vocês veem o Gabi sendo bem sucedido nos estudos, recebendo aquela homenagem ali, ele focado nos estudos. Como é que vocês conseguiram isso? O Gabi hoje, ele está curado, né? Praticamente não tem mais. Ele tem ainda, fizeram, né, os testes, ele ainda tem uma porcentagem bem mínima do autismo, 2%. 2%. 98% foi embora. Sim. Tudo aquilo, né, que os 7 sintomas que ele tinha, não existem quase nenhum. Ele tinha 7 de 10. Então ele estava numa ponta, hoje ele está na outra. Eu sei que vocês vêm trabalhando com todo amor, com todo carinho, têm procurado ser bons pais, o melhor possível,
Mas não foi isso que resolveu, não, né? Tem algo a mais aí que trouxe essa solução, essa vitória. É o segredo, né, bispo? Sim. Esse é o segredo. O segredo foi... Porque mesmo sabendo o diagnóstico, a situação dele não mudou. Mesmo a gente encontrando o diagnóstico, a situação dele era a mesma. A gente tinha só que se adaptar. Mas aí veio a palavra de Deus. O grande segredo. O grande segredo. A fé. A fé que falava que tudo é possível ao que crê. E aí nós começamos a nossa nova batalha. De que se tudo é possível, então o desconhecido, nós vamos conseguir mudar essa situação. É claro que, né, que a Josi foi se especializar no assunto, foi a entender como poder ajudar o Gabriel até ele ser o que ele é hoje. Nós tivemos que nos adaptar, sim, a algumas situações, aprender a como lidar com ele, mas usando a fé de que o quê? De que ele não ia ser o que o médico tinha determinado. Ele ia ser o que Deus havia determinado na sua palavra. Não desrespeitando a medicina, né, bispo? Não desrespeitando os médicos. A gente nunca respondeu para o médico. O médico falava, o especialista falava, a psicóloga falava. E a gente, ok. Mas dentro de nós, aquela palavra nunca entrou. Ela chegava até aqui, ok. E a gente vivia pela fé, pelo sobrenatural, que era a nossa vida. Então, se Deus nos deu ele assim, então é pegar o bruto, fazer disso uma matéria e dessa matéria uma obra-prima para glorificar o nome de Deus. É possível gerar desse problema, fazer desse problema matéria-prima e dessa matéria-prima algo que glorifique o nome de Deus. Então, em todo problema, tem ali a chavezinha que daquilo Deus quer fazer algo glorioso na vida da pessoa. Então nós enxergamos o autismo e o Gabi dessa forma. Eu nunca olhei para o Gabi e falei, ele não pode fazer isso. Ele é um peso. Nunca, ele é um peso, ele não vai fazer. Pelo contrário, todas as vezes que até ele chegava e falava, mãe, vai ter uma excursão, 3 dias, Israel tem isso, 3 dias lá no alto do monte. Eu já falei que eu não vou. Eu falava, por que você não vai? Não, você vai. Você vai. Mas como eu vou fazer 3 dias? Não importa. Nós vamos descobrir uma forma para a gente se adaptar e você vai conseguir. E ali aí entrava a fé, aí entrava a dependência do Espírito Santo, porque dos 4 anos aos 8 nós tratamos ele em casa sozinho. Então a gente recebe muitas perguntas de pais, como essa mãe, né, que falou, falta recursos, eu quero saber o que eu tenho mais que fazer. O que tem que fazer é buscar no Espírito Santo, porque cada autista ele é único. Nem tudo que a gente trabalhou com o Gabi vai servir para outro autista. Cada um tem as suas especialidades, as suas especificações. Mas o Espírito Santo conhece a pessoa intimamente e sabe o que essa pessoa precisa para esse pai, para essa mãe ajudá-lo, para que ele venha despertar. A gente fala que nós entramos dentro do mundo do Gabi para trazer ele para fora. Então o Gustavo fala, a Geo se especializou. Eu não fiz faculdade, eu li mesmo, no dia que eu aceitei, quando eu saí do luto, do processo do luto, eu li 5 livros. Em um mês eu li 5 livros, abri a internet, ia fazer curso. O que eu tenho que fazer? Isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então eu montei um quarto dentro da minha casa, tirei todos os móveis, quarto branco. Entrava ali dentro e falava assim, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Essa foi minha faculdade, esse foi meu estudo. E todas as coisas, ideias e direções que o Espírito Santo dava, a gente fazia e dava certo. Então o Gabi não falava, a gente não tinha comunicação. A maioria dos estresses dele era porque ele não falava e não havia comunicação. O que está acontecendo aqui agora é a prova do milagre. Do milagre. Porque quando é que um autista vai chegar num programa de TV, ao vivo, e vai falar? Não é? E vai discursar, vai falar de situações do seu dia a dia, da escola. Não teria essa condição de fazer isso. Do jeito que ele era, não. E não é a língua dele. A língua mãe dele é o hebraico. É o hebraico. É o hebraico. E ele fala português normalmente. Então isso é a prova viva de que tudo é possível. Quer dizer, o que aconteceu na vida do Gabi, na realidade, é um desafio para a própria ciência, né? Porque é uma forma de dizer o seguinte, há um poder maior, um poder que está acima
do poder da ciência. A última palavra, então, nós podemos entender que a última palavra nunca e jamais será do homem. Não será, a última palavra não é do pai, da mãe, não é do advogado, do juiz, do político, do médico. A última palavra será sempre a de Deus. Enquanto Deus não disser que não dá, então a pessoa vai dar. Então dá. A palavra definitiva é Sim, dele. senhor. Então, quer dizer, você se apegaram à palavra, e o próprio Gabi também se apegou, Gabi se apegou à palavra, não é? Quando ele aprendeu, ele entendeu isso. A fé, e foi aí que a situação mudou. Então, quer dizer, é isso, é o que a Bíblia fala, Bispo Joaquim, que a fé é loucura. É loucura para o mundo, é loucura para aqueles que não compreendem. Realmente, falar da cura do autismo, se bem que o Gabi tem 2%, que é para não esquecer, né? No autismo se diz assim, que por não ser uma doença não existe a cura. Então o Gabriel não tem como deixar de ser Gabriel. Não tem como. Ele vai ser aprimorado. Exato. Ele vai usar as debilidades, o que é chamado de incapacidade ou deficiência, ao favor dele. A favor dele, ao bem dele. E ele nos ensina com todas essas debilidades e dificuldades dele, ele nos ensina. Eu ouvi uma pessoa famosa que tem um filho autista, que ele falou exatamente isso. O quanto ele e a esposa aprendem com o seu filho autista. Exatamente esse comentário que você falou. Nós mudamos muito por conta do Gabi. Nós mudamos. A nossa palavra mudou. A nossa forma de falar. Porque antigamente é costume do ser humano. Fala algo e não presta atenção no que está falando. E com o autista não tem isso. Aquilo que é falado tem que cumprir. Tem que se cumprir. Então isso nos trouxe o quê? Um entendimento que nós não podemos falar qualquer coisa. Porque toda palavra que é lançada, ela tem um peso. Elevada a sério. Ela tem um valor. Então nos ensinou muito isso. Do que eu não posso nunca mais falar qualquer coisa. Então ele nos ensinou, ele nos trouxe de volta aquela fé genuína. De que tudo que a gente falar para uma pessoa tem que ser cumprido. Imagina se a gente fala com Deus. É isso, Bispo Joaquim, exatamente isso, né? Porque com Deus é assim. Jesus disse, seja o teu falar sim, sim ou não, não. Porque há um poder na palavra. Qualquer palavra, se a palavra é negativa, ela tem poder negativo. Se ela é uma palavra de fé, imagine, ela tem o poder de levantar o caído. Então, é isso que nós vimos aí na história do Gabi. E o interessante, Bispo, é que eles ficaram entre duas palavras. O médico desenganou. Por outro lado, teve a palavra da fé. Você poderia, José, se entregar, se render, se entregar àquela situação, Bispo, e ficar por aí. Pronto, então tá bom. Eu vou aprender como lidar com o problema. Porque uma coisa é a pessoa lidar com o problema e outra coisa é lutar para mudar essa situação. E a gente vê, Bispo, que eles não se entregaram, não duvidando da palavra da medicina, do médico, mas eles se entregaram à palavra que realmente podia mudar a vida do Gabi, a palavra da fé. É por essa razão, Bispo, que muitas pessoas, diante das suas situações, elas têm duas opções. Ou elas se entregam àquela situação, ou elas partem para cima. Você, Josi, e o Gustavo, Bispo, eles partiram para a fé. Não tem jeito de um lado, que é uma das características. Está focado, vamos na fé e vai mudar essa situação. Quer dizer, essa é a palavra que transforma, Bispo. Josi, o que você tem a falar para essa mãe que está agora a assistir, que viu um pouco da sua história e que está a viver essa situação com um filho autista? Eu tenho a dizer que para ela não se conformar com o que ela ouve, que o filho dela é fruto da fé dela, até que ele tenha entendimento e conhecimento para ele começar a agir a fé dele. Hoje o Gabi, a vida dele já é de acordo com a fé dele. Ele parou de tomar medicação, foi decisão dele. Ele estudou na escola por decisão dele. Ele joga futebol por decisão dele. A gente mudou, ele tinha que ir de trem. E ele falou assim, não tem problema, eu vou de trem. Ele anda de trem sozinho. Ele sai do treino 9 horas da noite, pega o trem e chega em casa 10 horas. Sozinho.
Então, a vida do filho dela, até que ele tenha entendimento, é fruto da fé dela. E a fé não tem limites. A fé não tem limites. O que ela determinar para o filho dela, aquilo vai acontecer. E que ela tem condição de trabalhar para isso. Não depender de tratamento. Eu recebo muitas mães que falam isso. Onde você tratou o seu filho que eu quero levar lá? Eu falei assim, olha, eu tratei ele sozinho em casa, com a direção de Deus. Né? A Abades me ajudou muito, que é uma instituição que existe no Brasil. E eu ficava à distância, eles me davam as direções e eu ia adaptando para o Gabi. Então, ela pode se tornar a melhor fono, a melhor terapista, a melhor psicóloga que o filho dela precisa, porque ninguém conhece o filho dela melhor do que ela. E ela, se juntando esse amor, essa dedicação e conhecimento do filho dela com a fé, não tem barreiras, bispo. O Gabi hoje é isso, daqui uns anos vai ser muito mais, porque essa é a nossa visão para ele. Muito bem. Gustavo. Eu entendo assim, a fé, o problema é que quando nós descobrimos o diagnóstico dele, nós aliamos o conhecimento com a fé. Porque aí nós fomos capazes de mudar e de usar aquilo em nosso favor, aquele problema. Porque quando a gente não sabia o diagnóstico, não sabia como lutar. E quando nós soubemos o diagnóstico e entendemos o que ele tinha, aí nós usamos a fé. Aí nós não ficamos naquela de... então o médico falou que é assim que ele tem que ser, é assim que vai ser. Não, eu entendi o que ele tem. Agora eu vou usar a fé para fazer o que o médico não pode fazer. Para fazer o que a ciência não pode fazer. Para fazer o que o conhecimento não pode fazer. Então nós pegamos o conhecimento da situação e colocamos a fé em cima. Porque como o Senhor disse, a palavra... a de Deus é a última. Então nós nos apoiamos a isso. Claro que houve muitas situações, vontade de desistir, vontade, desânimo, porque a gente não via a solução. A gente não foi de um dia para o outro. O Gabi não é o Gabi hoje, foi assim um passe de mágicas. Não, foi muito choro, foi muitas lágrimas, foi muita dificuldade, muita vergonha que a gente passava. Mas a gente no final tinha certeza. Ele vai ser o que Deus determinou que ele vai ser. Porque dentro da gente nasceu, mudou dentro da gente. E quando mudar dentro dessa pessoa, desse pai, desse familiar que está passando por isso, se mudar dentro dele, se nascer dentro dele, que o filho dele vai ser de acordo com a fé dele, essa situação vai mudar. E ela muda. Porque o Gabi está aqui como testemunho. Aprova, o testemunho. Bispo Joaquim, alguma coisa para acrescentar? Não, bispo, é pegar algumas características do autismo, que é as características da fé, a persistência, o foco, o nunca desistir, a pessoa não jogar toalha e não desanimar, né, bispo? Porque eu estava falando com eles e eles estavam dizendo... o quanto o Gabi é persistente naquilo que ele quer. O que ele fala, ele vai até o fim, ele não desiste, e essa é fé, bispo. A fé é exatamente isso, quando a pessoa ela está na fé e ela quer resolver o seu problema, então ela não desiste até alcançar. Eu acho que isso foi o segredo, né? Certamente, a fé resolve tudo, né? Mas a fé na palavra de Deus. Sim. Bem, eu quero me dirigir a você que tem vivido essa situação. É claro que a questão do autismo vem, obviamente, desde a infância. Não surge na fase adulta. Isso já é o que vem desde a infância. Só que há muitas pessoas que só conseguiram o diagnóstico na fase adulta. Então nós falamos mais aqui hoje de crianças que têm autismo. Mas há muitos adultos que têm e alguns que nem sabem que têm. Bom, mas eu quero me dirigir a você que é considerado estranho. Ou você mesmo se sente estranho e não consegue entender. Você tem dificuldades para interagir com outras pessoas. Você não é uma pessoa sociável. Não é aquela pessoa que consegue ter amizades. Você tem poucas ou nenhuma amizade. Você é aquela pessoa que é chamada de esquisita, não é? Uma pessoa diferente. Você não consegue, talvez, chamar a atenção das pessoas para si, a não ser de uma forma negativa. Mas eu quero que você saiba que existe uma solução para a sua vida. Você pode superar isso
por meio da fé. Não se sinta desvalorizado por conta dessa situação. Não se sinta uma pessoa inválida, ainda que haja um diagnóstico médico de invalidez. Mas não se sinta interiormente como uma pessoa inválida, porque você tem valor. Aliás, é bom que se diga que muitas empresas hoje procuram exatamente aqueles que têm que têm autismo, porque consideram, em alguns casos, que eles são muito mais produtivos do que os demais funcionários. Eles são focados, eles têm uma capacidade maior, digamos assim. Então, saiba aproveitar essa situação que você vive. É como você pegar algo que é desfavorável, mas você usa aquilo a seu favor. Saiba que Deus pode mudar a sua situação. Se a senhora tem um filho autista, ou alguém da sua família, Deus pode mudar. Através da fé, você pode superar essas dificuldades. Caso queira a nossa ajuda, você pode procurar um dos nossos templos, pode procurar uma Universal. Nós estaremos ao seu inteiro dispor. Você pode entrar em contato conosco, você pode ligar na nossa central de atendimento, você pode mandar as suas mensagens e nós estaremos a seu inteiro dispor. As perguntas que chegaram, nós certamente enviaremos a resposta para todos. Os pedidos de oração, nós incluiremos em nossas orações e responderemos também a todos, tá certo? Eu quero agradecer então a família Boccoli. Gustavo, muito obrigado. Gabi, Josi, obrigado por terem vindo de Israel para participar aqui do nosso primeiro programa Entre Linhas. Foi um prazer e nós temos a certeza que se essa pessoa praticar o que nós fizemos, ela vai ter um Gabi na vida dela. Sem dúvidas que se ela crê na palavra e também foca nela, como que a gente ensinou hoje, aqui nesse programa, provavelmente ela pode ir longe como que Deus planejou. E que ela vai, se ela crer até o fim, não só Deus também fica como que se tem um de 99 que nele tem festas no céu, quando que se ele não importa, não falou quem, não falou qual um, se é um rico, um pobre, é humilde, poderoso ou com defeito, não falou qual é um, qualquer um ele falou. Se um que pode ser qualquer pessoa e que mesma coisa, e se alguém percebe isso e também crê na palavra que a gente praticou agora, provavelmente ela vai conseguir. Como que eu consegui. Você conseguiu, né? Ela também pode. E o livro vem aí, né, Bispo? Vem o livro. Vem o livro, final de fevereiro, que a gente conta todo esse processo mais detalhadamente para ajudar mais, né? Qual o nome do livro? Então, o nome ainda está um pouco indeciso. Talvez seja Autismo, Conhecer para Amar e Ajudar. Porque o senhor só pode amar e ajudar realmente quando o senhor conhece. Então, o livro vem aí para ajudar essas professoras, esses pais, educadores, o meio social que nós vivemos, como o senhor disse, que não está preparado. Então, como o nosso desejo sempre foi ajudar. Eu busquei tanto por ajuda e não achava ninguém que conhecesse para me ajudar. E eu falava assim, o dia que eu puder, a gente vai ter um livro que eu quero dar tudo para a pessoa. Toma, tá tudo de uma vez. Então, o livro é com muita gratidão mesmo. Quando estiver pronto, você vai retornar ao programa para falar, para mostrarmos aqui esse trabalho. Amém. Porque é uma ferramenta, né, Bispo? Sim. Mas a fé é o segredo. Exatamente. É só uma pontinha. E aí a pessoa vai construir o dela. Né? Como que já disse na Bíblia, que se tem fé de uma semente de mostarda, como que está escrito na Bíblia. Tem que ter somente a fé dessa semente de mostarda, que é a menor da semente. E o impossível pode acontecer. Vai remover montanhas. E essa pequena fé pode ter com qualquer pessoa. Mesmo de autista a perfeito. De que uma pessoa com milhares de defeitos a uma pessoa perfeita, com perfeita saúde. Muito bem. Olha, nós chegamos ao final do nosso programa. Foi um prazer muito grande estarmos aqui
com todos vocês. E nós voltaremos no próximo domingo, no mesmo horário, às 22 horas, com mais um programa Entre Linhas. E você vai ficar agora exatamente com o próximo tema do nosso programa de domingo que vem. Forte abraço a todos e até lá. No próximo programa Entre Linhas, vamos falar sobre um tema que afeta 31% dos jovens no nosso país, a depressão. Um tema que é urgente ser falado antes que seja tarde demais. Por isso mesmo, fomos à conversa com uma mãe que, infelizmente, perdeu um filho para a depressão e lançamos também perguntas a um psicólogo especialista na área. Afinal, por que é que há tantos jovens com depressão no nosso país? Saiba todas as respostas no próximo domingo, no programa Entre Linhas, a partir das 22 horas, na Record TV.